O Ministério Público Federal entrou com ações contra municípios próximos de Araraquara que insistem em não divulgar informações no portal da transparência. O descumprimento da lei pode fazer com que as prefeituras deixem de receber recursos da União. Imagine você sendo um dos investidores de uma grande empresa. São milhares de funcionários, contratos com muitos fornecedores e um faturamento milionário. Só que você nunca tem acesso ao balancete financeiro, não sabe de que maneira os contratos são firmados e tampouco se o preço dos produtos comprados corresponde à realidade de mercado. Pode parecer algo um pouco difícil de acontecer no mundo corporativo, mas que ainda existe no setor público. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Mas, de certa forma, você é o dono da prefeitura da sua cidade. Afinal, o dinheiro que abastece o órgão é pago por você através dos impostos. Só que poucos são os que se interessam em acompanhar de perto como os gastos estão sendo realizados. E justamente para você não ter o trabalho em ir de setor em setor acompanhar as planilhas de gastos, é que uma lei de 2009 obriga os municípios a disponibilizar as informações na internet. Os que descumprem as informações exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que são alguns relatórios do montante arrecadado e gasto, feitos com uma periodicidade exigida na lei, podem ter suspensão das transferências voluntárias de verbas da União. Mas na prática, essa lei muitas vezes não é cumprida. Acompanhando a transparência do Executivo, o Ministério Público Federal descobriu que prefeituras de cidades da região, como Américo Brasiliense, Araraquara e Matão, deixaram de divulgar informações importantes, como manda a lei. O maior problema que talvez tenhamos identificado foi a falta de transparência das despesas, né? Nem todas continham informações sobre as despesas da forma que deveriam ter. O Tribunal de Contas do Estado também acompanha de perto a divulgação dessas informações por parte das prefeituras e detectou outro problema. Quando os dados estão disponíveis, muitas vezes eles são difíceis de serem interpretados. Tem município que é complicado, né? Você entra na página do município que te manda para uma outra página, que te manda para uma outra página e você não chega a lugar nenhum, ou quando chega se depara com alguma coisa bem estranha que é feito, parece que é para não entender, né? Não tem que ser uma coisa complicada, né? Você dá publicidade aos dados, é jogar o quanto entrou de receita, foi a despesa, gastou a despesa para quem é o fornecedor, coisa simples. A conclusão dessa história é que quanto maior for a fiscalização, mais eficiente será a gestão dos órgãos públicos, que, diga-se de passagem, custam muito caro ao bolso da população. Todo administrador deve dar publicidade aos seus atos, que é a transparência, e com isso qualquer cidadão pode fiscalizar onde está sendo empregado esse dinheiro, a receita que entrou no município. Então é de suma importância dar publicidade aos atos. Você não sabe onde vai o dinheiro, ninguém sabe, tudo empurra de cá, empurra de lá, e você não sabe onde vai a coisa e fica sempre o rombo. Quem não deve não precisa ter medo de divulgar, tá certo? Então é isso daí. Pelo menos a população fica sabendo e vamos tocar a vida. Jonathan Mazzini, de Araraquara, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Matão informou que realizou melhorias no portal da transparência para facilitar o acesso às informações. Já a administração de Araraquara disse que irá realizar as mudanças solicitadas pela promotoria. A Prefeitura de Américo Brasiliense declarou que aguarda a conclusão de ajustes técnicos em seu banco de dados para se adequar aos apontamentos feitos pelo Ministério Público Federal. Direto de Araraquara, Jonathan Mazzini traz mais informações. Jonathan. Puxe agora para a gente falar mais sobre essa falta de transparência nos municípios da nossa região. Nós conversamos agora com Gustavo Matar, que é especialista em gestão pública. Gustavo, por que os municípios encontram tanta dificuldade em cumprir a lei da transparência? Boa tarde. Boa tarde. A maior dificuldade em relação à lei da transparência não são os recursos tecnológicos, porque hoje o sistema corporativo ele já transfere automaticamente essas informações para o site, para o portal da transparência. O grande problema realmente são os usuários, os responsáveis pela manutenção do portal da transparência, muitas vezes não têm consciência da importância
importância da divulgação no site e também não tem capacitações para essas pessoas para ele poder usar adequadamente o sistema. Outro agravante, muitas vezes, é o não acompanhamento da população em relação ao site. Então, às vezes, a divulgação é feita incorretamente e vai passando por falta de pessoas que estão acessando e cobrando a informação correta. Agora, as consequências pelo descumprimento da lei são graves, podendo levar até mesmo ao bloqueio de repasses, não é mesmo? Isso, pode bloquear os repasses para federais e estaduais, para a prefeitura, pode ter apontamentos pelo Tribunal de Contas, quando for avaliar as contas do município, e também vai estar descumprindo a Constituição Federal, que instituiu o princípio da publicidade, né? Todos os atos da administração pública têm que ser público, têm que ser divulgado, inclusive para dar legitimidade para os atos. É dever dos vereadores acompanhar se o Executivo cumpre a lei da transparência? Sim, os vereadores têm que acompanhar de perto o portal da transparência, não só as audiências públicas que são feitas pela prefeitura, mas esse acompanhamento tem que ser feito também pela população, que tem que buscar conhecer também o que é divulgado. É um pouquinho complicado o orçamento público, contabilidade pública, mas quanto mais a população tiver conhecimento sobre receita, sobre despesa, sobre qual o recurso que a prefeitura tem e como ele está gastando esses recursos, né, como estão sendo as despesas, vai ter um gasto melhor e vai ter uma qualidade de vida melhor na população também. É uma lei nova. Quais são as perspectivas com o amadurecimento dessa lei com o passar dos anos, Gustavo? Isso, é uma legislação que surgiu a partir de 2009, depois de 2012, né, complementando o que já está escrito na Constituição Federal de 88. Quando escreveu a Constituição, a gente não tinha noção da internet, né? Então lá falava de participação popular, de controle social, mas a gente não tinha ideia de como isso ia acontecer. Então surgiu a internet na década de 90 e com isso é uma ferramenta poderosa para a população acompanhar de perto onde que está sendo gasto o dinheiro, que receita que a gente está tendo, como que está sendo administrado esses recursos, está executando conforme o planejado ou está saindo fora do planejamento. Obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Clube e logo mais eu volto ao vivo com outras informações. Pucci. Até daqui a pouco, Jonathan.